Inscrições para concurso da Defensoria Pública do Amazonas iniciam nesta segunda-feira. Para evitar novos ataques, embarcações e carros do ICMBio são levados do Amazonas para Rondônia. Câmara convoca a sessão para adiantar votações em semana de feriado. 8 pessoas desaparecem ou desapareceram a cada hora no Brasil nos últimos 10 anos, diz estudo. Brasil pode levar 76 anos para adequar nível de leitura de todos os alunos. Justiça do Trabalho é cara e está sobrecarregada, portanto não consegue dar conta dos processos que recebe, diz o IPEA. Exército de Libertação Nacional assume a autoria de assassinato de governador colombiano e ameaça cessar fogo. Saco com corpo de homem é lançado de carro em rua do bairro de Petrópolis. Ainda em Petrópolis aconteceu outra morte por estrangulamento. No Monte das Oliveiras, homem foi executado com 6 tiros no rosto no meio da rua. Em Presidente Figueiredo, outro foi morto a golpes de faca. No Nossa Senhora das Graças, homem foi morto a pauladas e no Monte das Oliveiras, outro crime com arma branca. Em Itacoatiara, rapaz morre após queda de motocicleta. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h55 em Manaus. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes é o que prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros. A temperatura, que é de 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 36 graus Celsius. A umidade do ar é de 75%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 30 de outubro. Hoje é o dia de São Geraldo. Comemoramos ainda o dia do balconista, o dia do comerciário, o dia do fisiculturista, o dia do ginecologista, dia do designer de interiores e, na mitologia céltica, é o dia de Morrigan, patrona das sacerdotisas e das bruxas. Chegamos aos 303 dias do ano e faltam 62 para terminar 2017. Com um grande fluxo de passageiros em suas plataformas de embarque e desembarque, são normais as operações de pousas e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1925, primeira exibição de imagens em movimento na televisão. 1938, uma adaptação para o rádio do romance de ficção científica A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, dirigida por Orson Welles, é transmitida em Nova York, causando pânico da população que achou que a Terra estava realmente sendo invadida por extraterrestres. 1969, anos de chumbo. O general Emílio Garrastazu Médici assume a presidência da República do Brasil. 1977, Tiago de Melo, poeta amazonense, nascido em Barreirinha, é preso no aeroporto do Galeão quando voltava do exílio. 1988, Ayrton Senna vence em Suzuka, no Japão, e é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. 2007, a Federação Internacional de Futebol escolhe o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014, encerrando o rodízio de continentes adotado pela entidade. 5h58 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Um total de 56 veículos foi removido ao parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas durante operações de fiscalização realizadas neste fim de semana em Manaus e em Presidente Figueiredo. A ação resultou ainda na apreensão de 7 ônibus do transporte público que estavam com licenciamento em atraso. As operações foram realizadas de sexta até a madrugada de ontem. De acordo com o órgão, mais de 170 autos de infrações foram lavrados até o sábado, quando blitzes foram realizadas nas zonas leste e norte de Manaus. A cidade viveu horas de violência. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, muita morte, muita agressão física, movimentação intensa nos pronto-socorros, final de semana muito agitado, sim, Paulo. Lamentavelmente, temos que registrar um funcionário aqui do Palácio do Comércio, o edifício onde está a Radiodifusora, e que é um dos porteiros aqui do prédio, foi executado com 6 tiros no rosto. Peregrini, onde aconteceu isso? Verdade, Paulo Guerra, na comunidade Terra Nova, bairro Monte das Oliveiras, Paulo Guerra. Trata-se do Aldivânio da Costa Nascimento, 49 anos de idade. Ele era conhecido como peruano, mas na verdade ele era, nasceu em Tapauá,
Ele era natural de Tapauá. Ele foi morto, Paulo Guerra, em circunstâncias misteriosas. Dispararam 6 tiros contra o corpo dele. As primeiras informações dão conta, as linhas de investigações são várias, mas uma delas pode se tratar de latrocínio, Paulo Guerra. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas, com muitos crimes. E Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros, como é que foi? Pronto-socorro João Lúcio foi o que mais agitou, Paulo Guerra. No 28 de agosto, a movimentação foi também atípica, mas não foi tão grande quanto no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação foi considerada normal nesse final de semana, ainda assim com 3 pessoas que deram entrada esfaqueadas naquela unidade de saúde. O Platão Araújo é o que mais recebe pessoas todos os dias, não é, Pellegrini? Paulo, sem dúvida nenhuma. O pronto-socorro Platão Araújo, ele fica no coração da zona leste da cidade, fica na Avenida Grande Circular e recebe todos os dias um grande número de pessoas aí, Paulo Guerra. É por agressão física, é por facada, por tiro, e tem lá o seu centro cirúrgico. É um pronto-socorro muito importante na cidade de Manaus. E todos que vão ao Platão Araújo são muito bem atendidos. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho. Vamos voltar assim daqui a pouco, Paulo, registrando aí várias mortes, conforme você já abriu em manchete aí, e vamos falar também de um afogamento no bairro Colônia Antônio Aleixo, de um garoto de apenas 16 anos de idade. O nosso Paulo. Jornal da Manhã entrou hoje no ar com um atraso de aproximadamente 7 minutos por problemas técnicos aqui durante a madrugada. Parte das luminárias da Avenida Eduardo Ribeiro estão queimadas. Alguns trechos da avenida mais famosa da cidade estão mais escuras. Vamos aguardar até quando isso vai acontecer. Temos informações com o repórter J.R. Uma equipe de profissionais a serviço do Ministério da Saúde concluiu neste fim de semana em Iranduba a penúltima etapa de avaliação das ações do PEMAC, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Segundo o supervisor dos trabalhos de campo, Suli Sampaio, os resultados dessa e de outras etapas deverão ser conhecidos em janeiro ou fevereiro do ano que vem. A avaliação externa é somente um ponto do processo de certificação. Já é a penúltima etapa da avaliação. Acho que é o 3º ou é o 4º momento para a certificação do PEMAC. E a Censa de Iranduba comemora o aumento do número de usuários cadastrados pelas equipes de estratégia de saúde da família em menos de 4 meses. De acordo com a secretária de saúde e professora Rose Eblin, o recadastramento do número de usuários do serviço deverá provocar o aumento de equipes de trabalho. Tínhamos equipes que infelizmente não tinham nenhum usuário cadastrado, e nós sabemos que é no mínimo 1.500 usuários cadastrados por equipe. Hoje nós não temos nenhuma equipe com menos de 1.500. Nós observamos que já vamos poder implantar novas equipes para melhor atender os usuários. A secretária de saúde de Iranduba disse ainda que a comprovação do número real de usuários do SUS vai reforçar o argumento do prefeito Francisco Gomes de que o município não tem apenas 47.407 habitantes, como aponta o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na projeção para 2017. De acordo com a Censa, com base no número de usuários atendidos nas comunidades rurais e na zona urbana, Iranduba tem mais de 70 mil habitantes. Por isso, deveria receber mais recursos do que recebe atualmente. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.R. 6h08 em Manaus. Resultado de proposta da vereadora paringinense Vanessa Gonçalves do PROS, coordenadora do polo da UVEM no Baixo Amazonas. A União dos Vereadores do Amazonas realizou na Câmara Municipal de Parintins sessão especial com sua primeira reunião regional, com a presença do presidente da entidade, vereador Álvaro Campelo, da Câmara Municipal de Manaus, que falou sobre o evento. Na última sexta-feira, a União dos Vereadores do Estado do Amazonas, a UVEAM, realizou o primeiro encontro de polos na calha do Baixo Amazonas, reunindo os vereadores de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, e também como convidado nós tivemos a presença da Câmara de Itacoatiara. O que deu para sentir é que todos
todos estão muito empenhados para que a associação se consolide, já que nós somos atualmente mais de 700 vereadores no Amazonas e, sem dúvida, isso constitui a maior força política desse estado. E até o mês de abril de 2018, estes encontros de polos, esses encontros em todas as calhas, eles estarão concluídos. Já nos dias 7 e 8 de dezembro, vamos realizar o primeiro Congresso Amazonense de Vereadores em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Para este evento, nós já temos confirmados como palestrantes o presidente do TCE, o conselheiro Ari Moutinho, o presidente da OAB, Marco Aurélio Choi, e também o presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Cansotti, além de outros que ainda confirmarão presença. Para fevereiro do ano que vem, já está confirmado o primeiro encontro de legisladores municipais em parceria com o Interleges, que é um instituto ligado ao Senado Federal. Neste encontro, além dos vereadores, também participarão os funcionários das câmaras municipais que serão qualificados. Então, com todas essas iniciativas e além do suporte jurídico, administrativo, contábil, logístico que a equipe técnica da UVEAN dará aos vereadores, em especial aqueles do interior, nós vamos fortalecer as atuações nas câmaras e, com isso, os vereadores terão um mandato mais qualificado para atender as demandas da população dos municípios. 6h10 em Manaus. Os docentes da Universidade Federal do Amazonas decidem em Assembleia Geral nesta segunda-feira se a categoria vai aderir ou não ao Dia Nacional de Lutas, Mobilizações e Paralisações marcado para o dia 10 de novembro. A instância deliberativa irá ocorrer às 15 horas no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas, a DUA. Servidores da Secretaria de Estado de Saúde participarão nos dias 9 e 10 de novembro de visitas técnicas ao Hospital e Maternidade Carmela Dutra e na Unidade Básica Santa Marta, no Rio de Janeiro, a fim de conhecer as experiências e estratégias das duas unidades no trabalho de envolvimento do pai durante a gestão e o parto da companheira. A equipe viajará a convite do Ministério da Saúde, que estará realizando por meio da Coordenação Nacional da Saúde do Homem uma ação de sensibilização em todas as regiões do país para a implantação da política do pré-natal do parceiro. Temos informações do sudoeste do estado. Hélio Ramos. Daqui a pouco, então, vamos ouvir o Hélio Ramos. Eu converso com o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, que esteve no final de semana lá em Barcelos. Deputado, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte da Difusora. E, deputado, como é que foi a reunião que foi realizada lá em Barcelos nesse final de semana? Exatamente, foi uma audiência pública muito proveitosa. Agora, o grande dilema que está ocorrendo no nosso estado é a criação de novas reservas indígenas, né? A regularização fundiária indígena, e muitas das vezes ocasionada não pela FUNAI, mas sobretudo algumas entidades não governamentais. Então, foi uma reunião extremamente proveitosa. Teremos desdobramento dessa audiência pública de Barcelos, tendo em vista que seria uma média de 80% do território de Barcelos transformando-se em áreas indígenas, né? Então isso aí foi uma proposta que surgiu da Câmara de Vereadores do município e que contou com a presença de 4 deputados estaduais lá, como também Procuradoria Federal da República e o juiz federal que está tratando dessa matéria. Então, não criar novas áreas indígenas sem discutir principalmente com a população envolvida. Deputado, muito obrigado pela sua... Agora, diga. Paulo, eu queria também aproveitar, tendo em vista que hoje vai acontecer na Assembleia Legislativa uma audiência pública de minha autoria para tratar sobre o grande índice de violência contra a mulher. Então acontecerá hoje a partir das 10 horas, tendo em vista, Paulo, que aqui no Amazonas, a cada 2 horas, uma mulher violentada, ela é agredida no estado do Amazonas. Então esses índices são muito alarmantes e todo dia os jornais, né, vocês aí na Difusora estão sempre
noticiando aí esse grave problema que está ocorrendo aqui no nosso estado. Então, a cada 2 horas, uma mulher, segundo dados mesmo da Delegacia da Mulher, uma mulher é agredida no estado do Amazonas. Então, queremos, na verdade, nessa audiência pública que vai acontecer hoje, na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas da manhã, fazer um convite a todas as mulheres para que não possam mais aceitar ser violentada, ser agredida pelos homens, né? E sem tomar uma providência. Então, eu creio que devemos fazer uma grande mobilização no nosso estado para que as providências necessárias, não somente punindo os agressores, mas como também um trabalho de conscientização dos homens para que trate a mulher com carinho, apreço que ela merece. Então, hoje, 10 horas da manhã, vai acontecer no auditório da Assembleia Legislativa essa grande audiência pública de minha autoria para tratar sobre esses altos índices de violência contra a mulher que está ocorrendo no nosso estado. O Jornal da Manhã acaba de ouvir o deputado Sinésio Campos, do PT. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Paulo. Bom dia. 6h15. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza vai implementar hoje a nova dinâmica de atuação do Programa de Financiamento Crédito Solidário, que passa a capacitar os beneficiários com cursos de qualificação profissional para melhorar os negócios financiados. Os empreendedores vão receber o treinamento oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, que será realizado das 9 às 11h30. No Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal, no bairro de Santo Antônio. A solenidade de abertura dos treinamentos vai contar com a presença da presidente de honra do FPS, Mônica Mendes. Os serviços gratuitos de cidadania, saúde, esporte e lazer do programa do governo do estado, todos pelo Amazonas, será oferecido no dia 4, no próximo sábado, 4 de novembro, no complexo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro I, zona oeste da capital. Hoje e amanhã será realizado o mutirão de atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que vai oferecer assistência jurídica nas áreas de família e criminal na Câmara Municipal de Lábrea. O atendimento será das 8 às 12, das 14 às 17 horas e deverá atender tanto moradores do município quanto de cidades vizinhas que puderem chegar ao local. Estarão no atendimento 3 defensores públicos: Tiago Rosas, Ana Caroline Pinto e Ricardo Paiva. O defensor público geral do estado, Rafael Barbosa, também irá ao município para o mutirão. 2 homens foram presos após a polícia militar apreender 36 motosserras com a dupla em Humaitá, no sul do estado. O material teria sido furtado de um depósito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, durante o incêndio criminoso causado por garimpeiros na sede do órgão na última sexta-feira. Segundo a polícia, as motosserras eram usadas para desmatamento ilegal e teriam sido recolhidas em operações realizadas pelo IBAMA na área. O superintendente do Instituto no Amazonas, José Alain Barroso, não confirmou se os materiais apreendidos eram armazenados pelo órgão. 3 carros e 2 embarcações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foram transportados de Humaitá, no sul do Amazonas, para a cidade de Porto Velho, em Rondônia, na madrugada de ontem. A sede do órgão em Humaitá e um barco foram incendiados na sexta-feira e no sábado, respectivamente. Os suspeitos são garimpeiros que teriam agido em represália após uma operação contra um garimpo ilegal no Rio Madeira. Segundo a assessoria de imprensa do ICMB, o transporte dos veículos ocorreu por volta das 4 horas no horário de Brasília e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A ação visa evitar novos danos ao patrimônio público. Os celeiros da VAS foram enviados pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, ao Humaitá. A Defensoria Pública do Estado abre inscrições do concurso público para provimento de servidores auxiliares para o quadro da instituição, com vagas para nível médio e superior nesta segunda-feira. Ao todo, 60 vagas serão oferecidas para a capital e interior do estado. O concurso será realizado pela Fundação Carlos Chagas e os salários variam de R$3.400 a R$6.000. O período de inscrição para todos os candidatos, inclusive os que tiveram o pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição indeferido, começa a partir das 10 horas desta segunda-feira e segue até as 14 horas do dia 2 de novembro, no horário de Brasília. Para o ensino superior completo, o valor da inscrição é de R$90 e para o ensino médio completo, R$70. Polícia. As polícias civis do Distrito Federal e de Goiás fazem agora uma operação contra 33 suspeitos de liderar a chamada máfia dos concursos em todo o país. Entre os alvos, 15 são de Brasília e 18 de Goiânia. Segundo os investigadores, eles tinham intenção, imaginem, de fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vai ser realizado no próximo fim de semana.
Na capital federal, a justiça autorizou 5 prisões preventivas sem duração, 3 temporárias de 30 dias e 8 conduções coercitivas para esclarecimentos na delegacia. Há buscas relacionadas a todos os alvos. Entre eles está um ex-funcionário do então Centro de Promoção e Seleção de Eventos, CESP, atual SEBRASP. Ele é apontado como um dos líderes do grupo especializado em fraudar provas, fraudar concursos em todo o país. Mas uma escola de Iranduba voltou a ser saqueada neste fim de semana. Na madrugada da última sexta-feira e de sexta para sábado, ladrões invadiram a escola estadual Isaías Vasconcelos, no centro da cidade, e levaram equipamentos de som, panelas e outros pertences. A unidade de ensino não tem vigilância durante a noite e, assim como outras escolas do município, tem sido alvo de ação de marginais. 6h23 em Manaus. Muitos acontecimentos no final de semana e principalmente durante a noite que passou e madrugada de hoje. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, infelizmente a cidade de Manaus tomou banho de sangue no final de semana. A pedra do Instituto Médico Legal bombou, era cadáver com senha esperando a vez. Muita gente morreu em violência no final de semana. Então vamos aos registros. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de arma branca, outra pessoa deu entrada vítima de agressão física, um homem deu entrada vítima de queda de moto. No pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de estocada de faca pelo corpo. Ele levou 4 facadas e deu entrada no pronto socorro João Lúcio e está entre a vida e a morte. Um outro homem também levou uma espetada de churrasco na barriga, está entre a vida e a morte. Uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física, está desacordada, está em coma nesse momento no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, o estado também da vítima é gravíssimo e está internado no pronto-socorro João Lúcio. Uma outra pessoa deu entrada vítima de atropelamento e está também em estado muito grave, internado no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro João Lúcio recebe aproximadamente 700 pessoas por dia e todos que vão ao pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Apesar da demanda, que não é fácil, é grande demais, mas quem vai ao João Lúcio é atendido sim pelos anjos da vida, pela equipe, toda a equipe do pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Um outro homem acabou levando 2 peçadadas nas costas e também deu entrada no Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de 2 pernas mancadas, uma na costa, outra no pé do vidro. Paulo Guerra, ele não chegou a desmaiar, mas estava levinho, não sabia nem de onde ele vinha. As informações dão conta de que ele estava roubando quando levou essa paulada no pé do vidro, daí ficou besta. Não sabia para onde ia, não sabia onde estava. O negócio realmente foi feio para a movimentação das maiores no pronto-socorro Platão Araújo. Só de agressão física foram aproximadamente 6 pessoas que deram entrada no dia de ontem no Platão Araújo, que fica no coração da zona leste da cidade, e também todos que vão ao Platão Araújo são atendidos. Apesar da demanda, o atendimento chega a ser de excelência no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais da 4ª SICOM prenderam um trio que estava assaltando o micro-ônibus do transporte alternativo. Um ladrão de 32 anos e 2 menores foram presos. Foi uma grande ação da viatura 6048 da 4ª SICOM. E passava a informação agora há pouco o tenente Harold, que também é da 4ª SICOM. Os cooperativados, os presidentes também de cooperativa do transporte alternativo estão cobrando aí maior atenção por parte da polícia. Graças a Deus conseguiram prender isso daí,
mas a situação não está fácil em relação a assaltos no transporte alternativo. Tem gente mudando de ramo com medo de morrer na mão de bandidos. Já são muitos, quase todo dia é motorista do transporte alternativo entregando a chave com medo de morrer na mão de bandidos, porque todo dia tem assalto no transporte alternativo. Velho safado, velho ordinário, velho tarado. Um homem de 64 anos foi espancado por populares após estuprar a própria neta de 7 anos no bairro da Compensa. De acordo com moradores da área, vizinhos ouviram gritos pavorosos da pequena criança. Avós subiram no local, subiram o muro e flagraram o idoso nu tentando estuprar a criança. Já tinha inclusive conseguido estuprar a própria neta de 7 anos de idade. Esse velho merecia morrer, mas ficou só na peia, apanhou e apanhou muito. Velho safado, velho tarado, quando tu morrer, o capeta tá te esperando com um garfo de 3 pontas. Velho ordinário que estuprou a própria filha, a própria neta no bairro da Compensa. Realmente um velho maldito, um velho tarado, que a gente não foi divulgado o nome dele, porque não pode, mas deixa eu descobrir o nome desse velho, pra ver se a gente não fala. Velho tarado, preso lá no bairro da Compensa. Ele teve coragem de estuprar a própria neta. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um pedreiro de 41 anos, também é safado, é ordinário, é tarado, é estuprador. Um pedreiro de 41 anos que não divulgaram o nome do desgraçado, estuprou a própria enteada de 12 anos no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. É mulher que deixa o marido, se mete com vagabundo, tá aí o resultado. Aí a gente está cansado de divulgar aqui as mulheres que arranjam outro homem e depois o vagabundo vai lá e estupra a filha. Isso não é a primeira vez e eu calculo que não seja a última que a gente tem que divulgar essas tristes notícias de crianças estupradas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. A pedra bombou. Então vamos aos registros. Um cadáver foi desovado no bairro de Petrópolis, na rua Florencio. O cadáver estava dentro de um saco plástico com mãos e pés amarrados. Não foi identificado até o presente momento. O corpo foi encontrado lá no bairro de Petrópolis. Realmente um crime bárbaro, um homem amarrado com a boca também aí com fita adesiva e várias marcas de pancadas pelo corpo. No bairro da Redenção, um homem de 35 anos foi executado por homens encapuzados que estavam em um carro de cor preta. O corpo ficou mutilado e crivado de balas. Tudo aconteceu lá no bairro Planeta dos Macacos, agora com a modernidade chamado de Redenção. Terra de Márcio Gonçalves, a Redenção foi palco de morte mais uma vez nesse final de semana. E atenção, um funcionário do Palácio do Comércio, um funcionário do prédio Palácio do Comércio foi barbaramente assassinado no bairro Terra Nova, proximidades ali, faz parte também dos Montes das Oliveiras. A vítima foi Aldivânio da Costa Nascimento, 49 anos, natural de Tapauá. Ele era conhecido como peruano e trabalhava no prédio Palácio do Comércio. Ele levou 6 tiros e até o momento não se sabe a motivação do crime. Uma das linhas de investigação aponta para latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.
Tudo aconteceu, repito, ali na área de Monte das Oliveiras e bairro Terra Nova. Isso aconteceu na noite passada. Ele levou aí 6 tiros, o conhecido peruano do prédio Palácio do Comércio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No município de Presidente Figueiredo, na terra da Cachoeira, um homem foi barbaramente assassinado na ponta de uma faca. Ele levou várias facadas pelo corpo e acabou morrendo. Tudo aconteceu em Presidente Figueiredo. Agradecendo a audiência em Presidente Figueiredo, os mototaxistas UNAI e todos os mototaxistas da área se reúnem todas as manhãs para ouvir o Jornal da Manhã. Agressão física aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças. Um homem foi morto a pauladas no bairro Nossa Senhora das Graças, a conhecida Matinha. Foi na Matinha que ele morreu. Ele levou várias pauladas pelo corpo. Ainda não se sabe quem é que morreu. Sabe-se que era um homem de aproximadamente 35 anos. E também quem deu-lhe as pauladas também não se sabe. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! A cidade tomou banho de sangue no final de semana e outra morte aconteceu, dessa vez no bairro Monte das Oliveiras. Um homem foi vítima, mais uma vítima da violência urbana que toma conta da cidade. Um homem foi morto com vários golpes de faca e foi na zona norte da cidade, mais uma vez no bairro Monte das Oliveiras. Afogamento. Um garoto de 16 anos morreu afogado na Ponta das Lajes, que agora, como está seco, virou uma praia muito frequentada no final de semana. E esse garoto acabou morrendo afogado. Iriam morrer 2, um de 16, outro de esse de 16, né, que morreu, e o outro de 13 anos que foi salvo por pescadores. No último momento do garoto, no último suspiro, um pescador jogou um galho, ele pegou nesse galho, o pescador puxou e salvou um garoto de 13 anos de idade. O outro de 16 anos acabou morrendo. Morte na cidade de Itacoatiara. Escuta ainda. Foi lá no município de Itacoatiara. Um motoqueiro acostumado a montar em cavalo, a fazer roça, foi montar na motocicleta. Ele pisou, ele acelerou, o cavalo do cão vinha em alta velocidade, até que ele perdeu o controle da moto, rebolou pelo asfalto e não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu na cidade da Pedra Pintada, que dessa vez foi a cidade da Sarjeta Pintada, mas pintada de sangue devido a esse acidente envolvendo motocicleta. Muitos acidentes acontecem envolvendo moto na cidade de Itacoatiara. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 86 exames de corpo de delito. Teve muito trabalho. A equipe do Dr. Jefferson Mendes, que comanda o Departamento de Perícia Técnica Científica e o Instituto Médico Legal. Realmente, muito trabalho nesse final de semana na cidade que tomou banho de sangue. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Lewis Hamilton fez o que precisava, chegou em 9º no GP do México, que faturou o 4º título mundial, porque Vettel terminou a corrida na 4ª colocação. Os rivais tiveram uma corrida de recuperação após se tocarem e precisarem voltar para os boxes ainda na primeira volta.
Verstappen venceu. O que era preocupação virou pressão. A derrota por 1-0 para a Ponte Preta neste domingo em Campinas pôs fim à marcha da torcida do Corinthians. O clube no Parque São Jorge na noite deste domingo. Vagabundos ou jogam por amor ou por terror. E acabou a paz, foram as frases pichadas que escancararam um momento sem precedentes que o clube vive na temporada. O jogo de ontem pelo Brasileirão. A Ponte Preta venceu o Corinthians por 1-0. Atlético Mineiro 0, Botafogo também 0. Fluminense 1, Bahia também 1. Esporte Clube Recife 3, Curitiba 4. O Esporte Clube Recife perdeu 2 pênaltis. Avaí 2, Grêmio 2. Vitória 1, Atlético Goianiense também 1. A rodada será complementada hoje às 20 horas, 6 horas da tarde, hora Manaus, com o jogo Palmeiras e Cruzeiro. Após a rodada deste fim de semana, o Corinthians continua líder com 59 pontos. Em segundo veio o Palmeiras com 53. Mesma pontuação do Santos, que é o terceiro. Grêmio está em quarto lugar com 51 pontos. E em quinto, Botafogo com 48 na frente do Flamengo. Em meio à escuridão, segura a lanterna, Ponte Preta, Avaí, Vitória e Atlético de Goiás. 6 horas e 39 minutos em Manaus. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que rejeita a declaração de independência da Catalunha. Em nota, o Itamaraty pede respeito à Constituição da Espanha e informa que o governo brasileiro acompanha com atenção os desdobramentos relativos à região. No comunicado, o governo brasileiro reitera seu chamado ao diálogo com base no pleno respeito à legalidade constitucional e na preservação da unidade do reino na Espanha. E o controle da Espanha sobre a Catalunha será testado nesta segunda-feira, quando políticos e servidores civis retornam ao trabalho em meio à incerteza sobre se aceitarão um regime direto imposto pelo governo central de Madrid para impedir uma tentativa de independência da região. As informações são da agência Reuters. Centenas de milhares de defensores de uma Espanha unificada encheram as ruas de Barcelona ontem em uma das maiores demonstrações de força até agora de uma chamada maioria silenciosa que vinha apenas assistindo enquanto líderes regionais pressionavam pela independência da Catalunha. O governo do Reino Unido ordenou neste domingo uma investigação interna sobre a acusação de conduta sexual inadequada a Mark Garnier, um membro do parlamento que faz parte da equipe ministerial de Theresa May, feitas por uma ex-secretária. Garnier, que também é responsável pela área de investimento do Ministério de Comércio Internacional, foi acusado por uma ex-subordinada, Caroline Edmondson. A funcionária relatou ao tabloide Mail on Sunday que o político conservador lhe pediu comprar brinquedos sexuais em uma loja especializada e ele dirigiu expressões obscenas. É uma pudica. Didier Montagnier, uma figura histórica do Partido Socialista da França e que esteve envolvido em sua refundação em 1971, conhecida como o criador de seu símbolo, o punho e a rosa, morreu ontem aos 86 anos por decorrência de um câncer. Montagnier esteve por trás da criação de várias revistas políticas e do famoso símbolo do punho e da rosa, que se transformou em um ícone socialista em escala internacional e é utilizado por muitos partidos ao redor do planeta, como o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, fundado por Leonel Brizola no Brasil em 1979. O apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu em outubro para seus níveis mais baixos desde que ele tomou posse no cargo, é o que diz uma pesquisa divulgada pelos veículos de informação de Wall Street Journal e NBC News. O índice de aprovação ao trabalho de Trump como presidente caiu 5 pontos desde setembro e está agora em 38%, enquanto os que desaprovam sua administração somam 58%, de acordo com as opiniões de 900 pessoas que participaram do levantamento. O grupo terrorista Estado Islâmico matou 5.100 pessoas em 150 execuções sumárias na Síria ao longo de 40 meses desde que anunciou seu califado em junho de 2014 até hoje, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A guerrilha do Exército da Libertação Nacional, ELN, assumiu por meio de um documento publicado ontem a responsabilidade pelo assassinato do governador indígena Áureo Izarama Foraceiro, ocorrido na última terça-feira na zona rural do departamento de Chocó, na fronteira com o Panamá. Segundo o jornal El País, o presidente Juan Manuel Santos disse que
Se fosse comprovada a autoria da morte, o governador peruviano, o fato seria considerado uma grave violação ao cessar-fogo. Autoridades graduadas de defesa dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão realizaram conversas trilaterais e pediram que a Coreia do Norte abandone seu caminho destrutivo e imprudente de desenvolvimento de armas, afirmou o exército norte-americano em comunicado, segundo a agência Reuters. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, Joseph Dunford, recebeu seus colegas da Coreia do Sul e do Japão na sede do Comando do Pacífico dos Estados Unidos, no Havaí, no último domingo ontem, para trocar opiniões sobre os recentes testes nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance da Coreia do Norte. Juntos, eles pediram à Coreia do Norte para se abster de provocações irresponsáveis que agravem tensões regionais e para se afastar de seu caminho destrutivo e imprudente de desenvolvimento, disse o comunicado. Na última semana antes da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2017, o programa Hora do Enem vai fazer uma maratona de resolução de questões e de conversas com professores para mapear as principais tendências da prova, tendo como base o que caiu nas edições anteriores. O programa Hora do Enem é exibido de segunda a sexta-feira para TV Escola às 7, 13 e 18 horas. E a Polícia Federal está nas ruas em várias capitais para prender pessoas que já estavam tentando fraudar o Enem. Levantamento do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, indica que o Rio de Janeiro registrou um aumento de 15% no número de voos internacionais em outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Atualmente há 231 frequências semanais diretas contra 200 de outubro do ano passado. Se o país continuar no atual ritmo de melhorias no nível de aprendizado dos alunos, serão necessários 76 anos para que todos os estudantes sejam considerados proficientes em leitura ao final do terceiro ano do ensino fundamental. O cálculo é do movimento Todos pela Educação, feito com base nos resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, divulgados na última semana pelo Ministério da Educação. Os dados da ANA mostram que o índice de alunos com nível insuficiente de leitura em 2016 corresponde simplesmente a 54,73%. O presidente Michel Temer foi submetido na manhã de ontem a procedimento para a retirada da sonda vesical catéter para coleta de urina. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde pelo Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, o presidente tem quadro estável. Está mantida a previsão para que ele receba alta hoje e permaneça em repouso em São Paulo até amanhã. O Senado tentará votar nesta semana o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte individual pago como Uber e o Cabify. A análise da proposta está marcada para esta terça-feira. Na semana passada, os senadores aprovaram urgência para o projeto poder ser analisado com prioridade. A pauta legislativa deve levar alguns dias para voltar à normalidade na Câmara, encerrada a votação que rejeitou a segunda denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer e 2 de seus ministros. Com o feriado de 2 de novembro, esta semana, na Câmara pode ter movimento reduzido e poucos projetos deverão ser analisados pelos deputados. Para tentar adiantar algumas votações, a presidência da Casa convocou sessão deliberativa para esta segunda-feira, dia tradicionalmente de baixo quórum. Na pauta constam 2 medidas provisórias, entre elas a que trata da reforma do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A Justiça do Trabalho é cara e está sobrecarregada, portanto não consegue dar conta dos processos que recebe. Na maior parte das vezes, ela é acionada para garantir o acerto de verbas rescisórias não pagas, como saldo de salário e aviso prévio, e está sobrecarregada, portanto não consegue dar conta dos processos que recebe. De modo diferente do que pensa o senso comum, não pode ser considerada pró-trabalhador, que recebe em média R$4.500 por reclamação. O retrato foi construído pelo pesquisador André Gambier Campos, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, em estudo obtido com exclusividade pela agência Folha. Para ele, a solução para o problema não seria reduzir a força da Justiça do Trabalho, mas aumentar os mecanismos de negociação antes que as disputas chegassem a ela. 693.076 boletins de ocorrência foram registrados por desaparecimento no Brasil de 2007 a 2016,
Segundo dados inéditos compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estudo feito a pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em média, 190 pessoas desapareceram por dia nos últimos 10 anos, 8 por hora. É a primeira vez que dados de desaparecimento estão presentes no anuário de violência do Fórum. Só no ano passado, 71.796 desaparecimentos foram registrados. Em números absolutos, São Paulo lidera as estatísticas com 211.965 registros de desaparecimentos de 2017 a 2016. De 2007 a 2016, seguido por Rio Grande do Sul, com 75.214, e Minas Gerais, com 52.217. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná e Roraima não passaram os dados completos de todos os últimos 10 anos. 6h52. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Depois de ataques, funcionários de IBAMA e ICMBio deixam cidade no sul do Amazonas. Folha de São Paulo. Com cerca de 1,8 milhão por ano, 1% mais rico do Brasil ganha mais que o francês. Estado de São Paulo. No hospital, Temer recebe visita de Dória, Gilmar e João de Deus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Motociclista mata mulher e morre em frente ao Palácio do Planalto. Valor econômico. Gilmar Mendes chega de carro ao Congresso e evita ataque com tomates. Estado de Minas. Estado Islâmico usa Neymar e Messi para ameaçar a Copa do Mundo na Rússia. Jornal do Comércio no Recife. Exposição nordestina de animais começa em plena retomada da pecuária. Fortaleza, Diário do Nordeste. Suspeito de manter a ex-mulher e filho em cárcere prisado é preso em Fortaleza. 0h, Porto Alegre. Com fogo apagado, o Parque da Chapada dos Veadeiros pode reabrir na quarta-feira. Edições locais. A crítica. Oportunidade no final do ano. Contrata-se 2.000 trabalhadores. Em tempo. Chana Ruana, desaparecimento completa 10 anos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.